pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu. E não tem recado, então bora direto pro caso de hoje. O John Henry George Lee nasceu no vilarejo de Peraí, que esse é difícil. Abbotskerswell. Enfim, fica na Inglaterra. Isso foi em 15 de agosto de 1864. Os pais dele eram o John Lee Sr. e a Mary Lee. E ele passou a infância com os pais a bordo de um navio de guerra chamado Implacável. E depois ele passou levando a vida de pequenos roubos até que ele foi condenado a uma pena de trabalho forçado em uma prisão de Exeter. A Emma Casey era uma solteirona rica e idosa que foi dama de honra da Rainha Vitória. E ela foi encontrada morta por um de seus servos depois de ter sido severamente espancada e ter a garganta cortada. Isso aconteceu na manhã do dia 15 de novembro de 1884 e o corpo dela foi descoberto na despensa. Uma empregada foi acordada com um cheiro de alguma coisa queimando. E aí, temendo pela própria segurança, ela investigou, o que estava acontecendo, de onde estava vindo o cheiro de queimado, encontrou o corpo da sua senhora cheio de óleo e cercado por papel queimado. Então, alguém tentou colocar fogo no corpo, E nessa época, o John Lee tinha 19 anos e ele trabalhava como faz-tudo para Emma, que era essa senhora que foi encontrada morta. E como ele já tinha aquela ficha criminal de ter sido condenado, por furto, e a faca dele, que foi usada para cortar a garganta da idosa, ele foi preso, Embora essas provas fossem, assim, circunstanciais, não quer dizer nada, usaram a faca dele, alguém pode ter pego. E, ele já tinha uma ficha antes, grandes coisas, Mas ele foi rapidamente considerado culpado e foi condenado à morte. Aí eles diziam que o motivo do assassinato foi que a Emma ficou desapontada com algum comportamento dele e reduziu o salário dele e ameaçou demitir. E houve uma forte controvérsia sobre esse veredito e sobre a sentença, mas isso não impediu de ser levado para a forca o John Henry George Lee em 23 de fevereiro de 1885. E aí, quando chegou a hora do John ser enforcado, um padre leu uma oração e o carrasco chamado Barry puxou a alavanca. Essa forca era aquelas que abrem o alçapão embaixo dos pés e a pessoa cai, por um buraco. E em vez dos dois alçapões descendo, das portas abrindo, mergulhando o John para a morte, nada aconteceu. O Barry empurrou a alavanca para frente e para trás e os guardas pisaram nos alçapões, mas mesmo assim, nada aconteceu. O John foi carregado para longe. E aí as pernas dele ainda estavam presas e um carpinteiro foi trazido para testar o alçapão. Ele não conseguiu encontrar nada de errado, então ele raspou as bordas, da armadilha para tentar ficar mais fácil de abrir. A queda foi testada com um peso e funcionou, com esse peso. E aí o John foi colocado de volta na forca e novamente a alavanca foi puxada e mais uma vez a armadilha se recusou a abrir. Mais uma vez ele foi removido lá de cima, dessa vez de volta para a cela dele. 20 minutos se passaram enquanto uma variedade de trabalhadores aplainava, lubrificava e testava o aparelho, que sempre funcionou perfeitamente. E aí o John foi trazido de volta mais uma vez, e o reverendo John Pitkin, que era o capelão, ele entoou as orações e o carrasco Barry mais uma vez puxou a alavanca de novo, pela terceira vez. E pela terceira vez, a armadilha não abriu, E o John, então, eles acabaram desistindo e levaram ele de volta para a cela. E aí ele foi dispensado em poucas horas de volta para a prisão. Desistiram venceu pelo cansaço, Não conseguiram enforcar o homem. E aí acredita-se que, embora as portas tenham sido testadas com peso e funcionassem com esses pesos, eles não eram iguais ao peso do corpo do John, que era um homem adulto. Então, quando ele estava de pé nos alçapões, o peso dele empurrava os ferrolhos para baixo e impediu eles de deslizarem. Enfim, ele travou a forca e ninguém conseguiu dar um jeito e deixaram por isso mesmo. E aí só falaram, não conseguimos matar, deixa o cara lá na prisão, E por isso o John ficou conhecido como o homem que eles não conseguiram enforcar. Ele também é conhecido como John Babacombe, que é o nome da Bahia, que é onde aconteceu esse crime.
Depois que ele cumpriu uma pena de 22 anos, ele conseguiu a liberdade dele da prisão em 18 de dezembro de 1907. E aí, após essa libertação, o John parece ter explorado a sua notoriedade, sustentando-se por meio de palestras sobre a sua vida e até mesmo se tornando o tema de um filme mudo. Fizeram um filme sobre esse crime, né, que aconteceu, que, na verdade, esse filme é a visão dele, né, então, óbvio que ele se coloca como inocente, mas ele virou, tipo, uma celebridade, assim, porque ele contava como foi a vida dele na prisão, ele contava como ele tinha escapado da forca 3 vezes seguidas, né, no mesmo dia, como tentaram enforcar ele 3 vezes e não conseguiram. E isso era a prova de que ele era inocente, porque Deus não condenou ele à morte. E aí os relatos do paradeiro dele depois de 1916 são um tanto confusos, e um pesquisador chegou a especular que anos mais tarde havia mais de um homem afirmando ser o John Lee. Porque, claro, né, era uma pessoa famosa que, tecnicamente, naquela época era difícil você ver, né, o retrato da pessoa. Não tinha TV, né? Você tinha jornal, você tinha gravuras, né, tipo desenho. Não tinha fotos, né, assim, sendo divulgadas. Então, tinha mais de um John Lee falando, dando palestra por aí, ganhando dinheiro da galera. Não se sabe se ele realmente assassinou a Emma Keyes, mas existem teorias de que os dois estariam tendo um caso e que o John manipulava a idosa solteirona a fim de ganhar dinheiro e posses. Ela tinha escrito cartas para ele já trabalhava para ela antes, e ela tinha escrito cartas para ele na época que ele tinha sido preso por roubo, e nessas cartas ela declarava o seu amor proibido pelo jovem empregado pobre. E quando ele ganhou a liberdade após as execuções, o John se aproveitou disso tudo para criar a fama dele, de que ele era realmente inocente, e que Deus tinha poupado ele por isso, né? E aí ele dizia que ele amava a senhorinha e que ele não matou ela, e a prova disso é que ele não tinha sido não conseguiram condenar ele à morte. Mas o mais provável é que realmente foi ele que matou, porque ele era a única pessoa que tinha motivos para isso, né? Tinha toda essa história de que ela ia tirar o salário dele, demitir, enfim. Ele é um dos principais suspeitos. Em 22 de janeiro de 1909, o John se casou com a Jessie Augusta Bullard, que era uma enfermeira, e o John abandonou a Jessie grávida em um sanatório e deixou ela na miséria. Então, não se tem mais notícias dessa mulher depois disso. Sabe-se que ela morreu nesse sanatório. Não se tem notícias da criança, se ela chegou a nascer, enfim, o que aconteceu. Só sabe que o John largou ela, não quis mais saber dela, deixou ela na miséria e abandonou a mulher. E ele teve, então, um caso com outra mulher. E como naquela época, né, divórcio era complicado, ele mentiu, os dois mentiram para as autoridades sobre a identidade dela, e eles alegavam que ela era a esposa do John, a Jessie, né, que tinha sido abandonada. E aí os dois fugiram da Inglaterra e foram para a América, para os Estados Unidos, alegando ser marido e mulher. Isso porque nessa época a fama do John já estava baixando, as pessoas já estavam meio de saco cheio de ouvir ele falar, e também a coroa britânica, né, eles já estavam ficando meio putos porque ele falava contra o sistema penal da Inglaterra, né, da monarquia naquela época. Então ele falava como era a vida de merda dele na prisão e a galera não tava gostando, então estavam meio que ameaçando ele de novo. E aí ele resolveu ir para os Estados Unidos. E depois disso, a trilha do John Lee se perde. Suspeita-se que ele morreu no asilo de Tavistock em algum momento durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, uma pesquisa recente concluiu que ele morreu sim nos Estados Unidos, sobre o nome de James Lee em 1945. Isso porque ele nunca chegou a ser um imigrante legal, né? Ele ficou ilegal até o fim da vida nos Estados Unidos. Ele nunca se registrou lá legalmente. E aí, de acordo com o livro intitulado The Man They Could Not Hang, que é o homem que eles não conseguiram enforcar, do Mike Holgate e do Ian David Wog, a lápide do John Lee foi encontrada no cemitério Forest Home em Milwaukee. Então, fica aí essa história super curiosa. Eu tava procurando casos diferentes para contar para vocês, e aí eu descobri essa do homem que não conseguiu ser enforcado, né? Tem muita coisa conflitante, porque é um caso antigo pra caralho,
E tem muita mentira envolvida, porque o John, ele no fundo, era um baita trambiqueiro. Então ele mentia muito, e aí é muito difícil saber com certeza o que realmente aconteceu. O que se tem certeza de que aconteceu é que realmente a forca falhou 3 vezes seguidas e não conseguiram matar ele, né, condenar ele à morte. Então ele sobreviveu na base do ódio, né, da teimosia mesmo. E é isso, pessoal. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Lembrando que, se você nos apoiar a partir de R$15 mensais, você escuta a gravação do programa principal ao vivo toda segunda-feira. E com qualquer valor, você já vai participar dos sorteios de livros que a gente vai fazer. Várias vezes aqui, todo mês vai ter sorteio de um livro que a gente recebe da Intrínseca. Esse mês vai ser o livro A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Então, dia 15 agora, semana que vem, já vai ser feito sorteio. E até semana que vem. Tchau, tchau!